Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, todo mundo aí conseguindo entrar, graças a Deus. Tivemos problemas técnicos, né? Como eu falei, a plataforma do Zoom não está funcionando. Nenhum pastor está conseguindo entrar, mas glória a Deus, nós conseguimos. Glória a Deus. Não está funcionando. Temos um convidado hoje, né? Nosso irmão e meu genro, João Vitor Carvalho, ministro de louvor, homem de Deus, vai estar louvando conosco. Hoje nós vamos ter até louvor, olha só que bênção, né? Graças a Deus por isso. Mas eu queria iniciar passando uma palavra breve aqui, que está em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Eu vou ler o 1, depois eu vou ler o 6. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo que mesmo estando em casa, mesmo estando isolados, nós não podemos parar, nós precisamos semear o tempo todo, seja de manhã, seja à tarde, porque nós não sabemos qual a semente que prosperará, nós não sabemos o que estamos fazendo, se vai dar fruto, se não vai, mas nós precisamos semear, amém? Não podemos ficar parados. Ontem nós tivemos uma live com pessoas que estão em depressão, estão sentindo abandonadas, sentindo muito isoladas, mas o Senhor nos dá esse momento para nós semearmos na nossa vida. Nós temos semeado muito, talvez na nossa casa, ou do lado de fora, na igreja, ou com outras pessoas, mas o Senhor quer que nós semeemos, e a melhor forma de semearmos é com a palavra de Deus, amém? Então, é isso que hoje nós estamos aqui buscando de Deus, buscando que Ele venha usar o nosso preletor hoje, com a palavra que eu tenho certeza que é do coração de Deus. É uma palavra que, com certeza, vai abençoar a sua vida, vai semear no seu coração a esperança, a fé, a alegria. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo e vai te abençoar hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus de nos dar essa oportunidade, porque mesmo que surjam impedimentos por um lado, Deus sempre nos dá o escape por outro, sempre nos dá a vitória de alguma forma. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, e agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui ao vivo, de estarmos na Tua presença, de podermos contar com a presença da Tua igreja aqui, com a presença do João Vitor, Deus. Muito obrigada, Senhor, por este dia, pela noite que tivemos de descanso. Senhor, estamos aqui porque queremos Te ouvir, porque queremos aprender mais de Ti. Então, toma o Teu lugar, Senhor. Mesmo cada um estando na sua casa, o Senhor está conosco, e nós cremos nisso. Então, venha falar conosco, venha receber nossos louvores, nossa adoração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria. Louve aí onde você está. Louve, feche seus olhos, cante e faça uma adoração ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão João Vitor, seja muito bem-vindo. Que a unção do Senhor esteja sobre você e está com certeza em nome de Jesus. Amém? É muito bom ter você aqui conosco. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Te louvarei. Não me importa as circunstâncias,
somente a ti, Jesus. Só passa assim, eu aperto direito, só aparece salvar. Perto quero estar. Eu acabei de diminuir. Aqui, ó, ideal para essa. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Sim, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, te adoramos, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Glória. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, Senhor. Estar na tua presença, Senhor, poder te adorar, tocar nas tuas vestes, Senhor. Deus, queremos atrair a tua atenção, Senhor. Assim como aquela mulher que tocou nas tuas vestes, ó Pai, no meio de uma multidão, Senhor. Não sabemos o que havia, Senhor, naquela mulher para que, no meio de tantas pessoas que te tocavam, Senhor, ela fosse a única que conseguisse extrair virtude de ti, Senhor. Pai, que os nossos corações estejam derramados, ó Deus, desejosos, ó Pai, de alcançar, de obter a tua virtude nessa manhã, para que mesmo que, ó Deus, muitas pessoas estivessem te tocando, Senhor, que nós possamos te tocar de maneira diferente. Que o Senhor possa dizer, alguém me tocou de maneira diferente, Pai, porque de mim saiu virtude. Deus, nós queremos que os nossos corações nessa manhã estejam completamente derramados, ó Pai, na tua presença, para que possamos extrair a tua virtude nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Atenta para os nossos corações, ó Pai. Você é bem-vinda. A casa é a sua, pode entrar, vazio de mim, vazio de mim. Só pra teu vento. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Oh, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Vamos. Apareça e o teu nome cresça. Vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem neste lugar, Senhor, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós deixamos tudo preparado para o Senhor. Preparamos os nossos corações, a nossa mente, tudo que temos e somos, nós voltamos diante de Ti, Senhor. Nós dedicamos ao Senhor. Que Teu Espírito possa, Deus, marcar um encontro nessa manhã. Enquanto Te adoramos, ó Pai, o Senhor possa visitar as nossas casas, cada casa aqui, Senhor, representada. A Deus, cada lar representado, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, que nossos corações estejam prontos a Te oferecer algo nessa manhã. Que nós possamos estar com os nossos corações desejosos de ofertar algo ao Senhor nessa manhã. Que suba
suba ao teu trono como incenso, as nossas orações, o levantar das nossas mãos como sacrifício da tarde. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nesse momento. Que não seja eu, que não seja a tua serva, Senhor, mas que seja o teu Espírito, Pai. Nós oferecemos esse culto ao Senhor. Pedimos, Pai, fique à vontade entre nós. Como nós cantamos aqui, mas bem-vindo aqui, Senhor. A casa é totalmente tua. Essa conferência, Senhor, é totalmente tua, Senhor. Por isso te convidamos, Pai, seja bem-vindo nessa manhã, a nossa oração que dedicamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor venha encher o nosso coração, encher as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nosso irmão agora vai trazer a palavra da parte do Senhor. Eu gostaria que Amém. pudéssemos estar ligados, porque o Senhor vai falar com você, amado. O Senhor vai abençoar a sua vida nesse momento, através do nosso irmão. E eu quero orar por você, João. Amém? Amém. Vamos estender nossas mãos sobre a tela aqui, sobre a vida do João. Vamos abençoar o irmão João Vitor, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor, sempre disponível, Deus, na tua obra, sempre disponível, Senhor, em atender o teu chamado através das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós só podemos te pedir, Deus, para que o Senhor derrame, ó Deus, sobre ele tudo que ele precisa, Senhor. Que o Senhor derrame sobre a vida dele, principalmente a tua unção, o teu poder, a tua graça. Manifesta, Senhor, sobre a vida dele, sobre a sua família, Deus, sobre o seu lar, Deus, sobre o seu ministério, Deus. Deus, onde ele for, Pai, que teu nome seja honrado, seja glorificado, que almas sejam ganhas através, Senhor, da ministração do louvor, através da palavra que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Mas, Deus, nós não podemos, Senhor, só podemos agradecer, Pai, mas o galardão vem de ti, Pai. Então, Senhor, sonda o coração do teu filho e acrescenta, segundo, ó Deus, as suas necessidades e, ó Deus, os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos e te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Tome a palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, queridos, eu vou... Fiz errado. Tranquilo. Agora sim. E vamos lá. Então, queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu quero ser breve, né? Eu acho que a gente tem um tempo aqui, né? E aí eu queria abrir a Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 22. Nós vamos falar sobre o despertar do sono, a importância da oração, a importância da comunhão com o Pai. E se você puder, abra sua Bíblia e tire toda distração que puder te rodear nesse momento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa breve palavra. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 39. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Na minha Bíblia há um título que chama O Jardim do Getsemane. E diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a minha vontade, sem a tua. Então, apareceu um anjo do
que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Se você puder, feche teus olhos, vamos orar, amém? Pai, te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Nós te pedimos e temos pedido, Pai, santifica-nos na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Pai querido, acima daquilo que eu posso falar, acima daquilo que, ó Deus, eu posso, ó Deus, pensar, a tua palavra é soberana, ela é verdadeira. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos e pedimos, ministra, Senhor, nessa manhã. Ministra em meu lugar. Apesar de mim, que o Senhor possa falar nessa manhã a cada coração, Senhor, e que essa palavra seja como uma semente sendo lançada numa terra boa, para que frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Nós te pedimos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, eu queria começar compartilhando com você essa palavra, e eu falei para você que falaremos sobre despertar do sono, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ele estava diante de um momento, do momento mais difícil da sua vida. Primeiro, ele seria preso injustamente, e se você analisar o contexto, né, Jesus ele foi preso à noite, por volta de 11 horas da noite. Então, na calada da noite, os soldados o prenderam pela lei do Talmud, pela Torá, por todo o contexto judicial da época. Isso não era legal, tá? Então, ele foi preso à noite, não poderia acontecer. Ele foi preso sem um mandado judicial, isso também não poderia acontecer. Ele foi preso por soldados armados, e que no momento em que eles estavam na época da Páscoa, os soldados não podiam estar armados, também era contra a lei. Então, queridos, tudo foi forjado de fato e de maneira ilegal perante a lei da época. Jesus ele estava para ser preso no momento em que ele não poderia ser preso. Então a gente vê que foi tudo tramado contra ele. E o pior de tudo é que ele sabia disso. Então Jesus ele estava aqui e ele se põe a orar. Aí olha que interessante, mesmo sabendo de tudo que aconteceria, de que ele seria preso injustamente e que ele estava literalmente na iminência de ser preso, o verso 39 diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E eu queria que você guardasse essa expressão como de costume. Por quê? Porque é interessante que Cristo ele tinha o hábito de uma vida de oração. E é interessante que quando você torna esse tempo de oração um hábito, querido, você pode estar na situação que for. Olha que interessante, Jesus ele não estava alheio a tudo que aconteceria. Ele sabia que seria preso, mas mesmo sabendo que ele seria preso, por manter um hábito, uma vida de oração constante, isso não foi abalado, querido. Ele sabia, olha, daqui a pouco eu vou ser preso. Cara, como alguém que daqui a pouco vai ser preso, ele sabe que no lugar onde ele vai orar, ele vai ser preso, ele vai ficar tranquilo, né? A gente vai ver daqui a pouco que ele não estava exatamente tranquilo. Mas ele não vai abrir mão do tempo de oração. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, é muito comum que nós, num momento de aflição, clamemos ao Senhor. Mas se você está numa situação que você vê que o perigo está chegando até você, querido, ou você corre, você se esconde, você foge, você procura alguém que possa te acudir, mas você não vai, de repente, chegar, não, vou ali orar. Só que Jesus ele é o maior exemplo de que a melhor atitude a ser tomada é literalmente correr para os pés do Pai. Ele foi se prostrar no Monte das Oliveiras como ele fazia sempre, queridos. Então, a iminência da prisão não mudou aquilo que ele tinha como uma convicção no seu interior de que o Pai é que tinha todas as respostas. E é interessante que ele vai diante do Pai e ele faz um pedido
que é até um pouco ousado, né? Talvez seja a única oração que Jesus parece ir de encontro, colidindo com a vontade do Pai, mas a gente vê que ele conclui essa oração deixando o Pai sob total controle da situação. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que, mesmo nas piores circunstâncias, sabendo exatamente o que aconteceria, é como se você soubesse que alguém vai invadir a sua casa e levar você por algum motivo e injustamente, você sabe disso. Eu te pergunto, você ficaria em casa de joelhos dobrados, orando e aguardando isso acontecer? Jesus, ele não deixou que as circunstâncias alterassem a comunhão dele com Deus, o costume de orar. A gente vê isso em Jesus, a gente vê isso, por exemplo, em Daniel. A gente vê Daniel, um homem que tinha uma comunhão intensa com Deus, um homem que era um homem de excelência. Ele viu uma situação sendo forjada, os seus companheiros de serviço forjaram uma situação para que ele pudesse ser. Não achavam nada contra ele, né? E aí, como ele de costume orava todos os dias, 3 vezes ao dia, ele foi orar e mesmo sabendo do decreto, querido, ele abriu a janela de frente para a janela, ele se ajoelhou e orou e foi visto, e por conta disso ele foi preso e lançado na cova. E é interessante que o rei fala para ele assim, que o teu Deus a quem você continuamente serve e busca te livre. Então, na realidade, quando você tem uma vida contínua de comunhão com Deus, é Deus quem providencia que todas as coisas aconteçam para que a vontade dele seja estabelecida na sua vida. Você vê que Daniel foi livre da cova. Foi livre na cova, perdão. Ele não foi livre da cova. Ele foi para a cova e na cova Deus fechou a boca do leão. Nesse caso, não tinha outra situação, não tinha um plano B. Jesus tinha que ir para a cruz. Ele sabia disso e ele foi simplesmente orar. Eu te pergunto, no momento de aflição, o que você tem feito? Será que você tem colocado o teu joelho no chão? Porque, sinceramente, eu tenho certeza que ninguém tem respostas como o Senhor tem para a sua vida. Então, se você vê nessas circunstâncias, se você se coloca numa situação como a de Jesus, onde ele sabia que ali no lugar da oração ele seria preso, isso não terá em nada o hábito de ter um encontro com Deus. Cara, nós precisamos aprender isso. Assim como Cristo, ele, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, sabendo que era lá onde seria preso, mas simplesmente porque ele estaria ali naquele momento tendo um encontro com o Pai, assim também nós precisamos aprender que seja onde for, e seja diante da circunstância que vier, nós precisamos manter firme o nosso hábito de dobrar os nossos joelhos e orar. E aí eu quero continuar dizendo o seguinte, por que você precisa entender isso? Por que você precisa não abrir mão desse tempo de oração? Porque a gente precisa entender que há poder na oração. A gente está vivendo um momento de muito medo, tá? As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de fazer as suas... seguir a sua rotina fora de casa, naturalmente, né? É uma recomendação, né? E eu te pergunto, quanto você tem orado por isso? Porque eu tenho certeza que por mais medo que você tenha, em muitos momentos você precisa sair de casa para fazer alguma coisa, seja para fazer compras, seja para comprar um remédio, enfim, seja para fazer o que for. Você tem orado ao Senhor? Porque eu tenho certeza que o Senhor ele tem poder para te guardar desse vírus. Todas as poucas vezes, né, que a gente tem saído aqui em casa, nós temos orado ao Senhor para que o Senhor preserve, que o Senhor nos guarde. E por que eu estou falando disso? Cara, porque é muito comum que a gente se proteja de todas as formas, que a gente encontre todos os meios naturais para evitar uma situação, seja ela qual for. E aí eu não estou falando só desse momento do vírus, por exemplo. Estou falando de tudo. Se você precisa de um escape financeiro, você vai sempre pensar, por exemplo, ou em pedir emprestado para alguém, ou em alguém que possa te ajudar, sei lá, ou te pagar, ou vai procurar alguém. Mas nem sempre você vai procurar em quem é dono do ouro e da prata, querido. Eu quero dizer uma coisa. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16... ele começa a falar sobre, no verso 16, sobre confessar os nossos pecados aos outros, orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Ele termina o verso 16 dizendo, porque
a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Verso 17, ele diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, e não choveu. Então, 15, 16, 17, de Tiago capítulo 5, perdão, 16, 17, 18, a gente vai vendo que Deus cumpriu o pedido de Elias. Você tem noção disso, queridos? Elias orou para que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu. Só que a palavra ela não coloca nada por acaso. Ele coloca o versículo da seguinte maneira. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou. Mas ele não orou para que curasse uma dor de cabeça. Não, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, querido. Você tem noção disso? Por que eu estou te dizendo isso? Se você soubesse o poder que é na tua oração, querido, você talvez oraria muito mais. Eu talvez oraria muito mais. Porque a palavra ela deixa muito claro de que, assim como Elias, ele era pecador, ele tinha suas limitações, ele tinha as suas peculiaridades humanas, e assim como nós, queridos. A Bíblia faz questão de igualá-lo a nós nesse sentido, de que nada nos diferencia dele no sentido de que somos pecadores, sujeitos às mesmas paixões, somos limitados como humanos, mas sabe qual é a diferença? A diferença é o versículo seguinte que diz, mas Elias orou. Ele orou para que não chovesse 3 anos e meio. Ele tinha poder sobre isso. Quem tinha poder era o Senhor. Qual era o papel dele? Orar. E eu te pergunto, nesse momento, você tem entendido? O meu papel é orar. Eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar pela minha vida, eu tenho que orar pelos meus negócios, eu tenho que orar pelas minhas finanças, eu tenho que orar pela saúde dos meus entes queridos, eu tenho que orar por tudo, queridos. Por quê? Porque aquele que tem controle sobre tudo, ele é poderoso para fazer tudo o que nós precisamos e muito mais. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, quem nós opera. E opera através disso, através do entendimento de que nós podemos clamar, de que nós podemos orar, liberar palavras, e que o Senhor é poderoso para fazer. Então, ele é poderoso para fazer. Nós não somos, mas nós fomos presenteados com a possibilidade de orar, de clamar e sermos ouvidos. Não perca essa oportunidade. Jesus não perdeu essa oportunidade. Você vê que no último minuto, antes dele ser preso, ele clamou. E é como nós lemos aqui no versículo 42, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que só o Senhor podia mudar isso. Só o Senhor podia mudar isso. Deixa eu voltar um verso aqui. Nós lemos o 39 falando sobre o costume de Jesus de orar. Verso 40 diz, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. A gente sabe o seguinte, Jesus ele tinha total noção do que estava acontecendo. Ele sabia que horas depois, os seus discípulos não estariam mais com ele. E a gente percebe o seguinte, Jesus era aquele que conduzia os discípulos ao Pai, nitidamente. A gente vai falar isso daqui a pouco novamente. Mas Jesus era aquele a quem eles olhavam e aquele no qual eles se espelhavam para que eles tivessem uma conexão com o Pai. E ele sabia o seguinte, cara, esses homens, eles dependem de mim, mas eles precisam desenvolver a sua vida pessoal de oração. O seu hábito de orar ao Pai. Por quê? Porque em algum momento eu não vou estar presente. E aí as tentações vão ser muitas. Para quê? Para tirar eles do propósito. Então, entenda uma coisa. Você precisa se manter firme. Você precisa se manter forte. Cara, o teu joelho tem que estar no chão. Amém? O teu joelho tem que estar no chão. E aí a gente falou do verso seguinte, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E aí eu te pergunto, que cálice era esse que Jesus está se referindo quando ele pede ao Pai? Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Só para esclarecer, tá, queridos? Quando Jesus fala do cálice aqui, ele está falando sobre a cruz? Não, ele não está falando sobre a cruz. João, no capítulo 12, Jesus ele fala assim, portanto está abatida, a minha alma está angustiada até a morte. Mas o que eu direi? Pai, livra-me disso? Não, porque foi para esse propósito que eu vim. Jesus não tinha problema com a cruz. Tem gente que fala que ele gritou, Pai,
se possível, passe de mim esse cálice, porque ele não queria sofrer. Não, Jesus não tinha nenhuma objeção quanto a isso, porque ele sabia que esse era o propósito da vida dele. Olha que incrível. Jesus, ele pede, Pai, passa de mim esse cálice, e esse cálice que nós estamos falando é justamente o fato de que Jesus já sabia que ele tomaria sobre si todos os nossos pecados, e o pecado é a única coisa que faz separação entre Deus e um homem. E durante 33 anos de vida que Jesus viveu, ele nunca tinha vivido um tempo de falta de comunhão com o Pai. Isso para ele era desesperador. Imagina se você tivesse uma comunhão plena todos os dias com Deus. Cara, o desespero de não ter Deus na sua vida. Imagina. Só que todas as vezes que eu e você pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então, o próprio Senhor aqui, ele viu que em algum momento, por levar sobre si, nas suas costas, o pecado de toda a humanidade, por alguns momentos, na cruz, ele teria que se desconectar com o Pai. E isso para ele era insuportável. Eu te digo uma coisa, quando você tem comunhão, quando você descobre a presença de Deus, quando você descobre a comunhão com o Pai, é como aquele cântico que a gente costuma cantar, né? Que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e não sabe mesmo. Porque quando você descobre o prazer da presença de Deus, a grandeza, da beleza da sua santidade, cara, você não consegue viver distante dele. Jesus era um homem pleno na presença de Deus, era um homem que tinha profunda comunhão com o Pai. Eu fico imaginando Jesus tentando se imaginar longe daquele que ele jamais perdeu a comunhão. Era justamente sobre isso que Jesus estava orando quando ele disse: Pai, se possível, passa isso de mim, Senhor. Eu não sei se eu suportaria não ter comunhão contigo, porque eu e o Senhor somos um. Então, eu te encorajo a buscar essa comunhão com o Pai. E quando você descobre essa comunhão com Deus, cara, você não se deixa levar por toda e qualquer situação, provação, tentação. Tudo isso que vem sobre a sua vida se torna pequeno, porque você já sabe como acessar a presença do Pai. Quando você tem esse acesso, você não negocia isso com qualquer coisa, com qualquer pecado que te apresentam, com qualquer proposta que te apresentam. Como a gente também canta, né? Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia vêm as tentações, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, ele é inimigo de Deus, mas aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Não tem como você ser amigo dos dois. Então você precisa fazer uma escolha hoje. Amém? Vamos seguir aqui porque a gente tem pouco tempo. Verso 45, 46 diz assim, 44, a partir do 44. Isso é um ponto interessante, tá? Verso 44 diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Outras versões, como a gente citou aqui de João, quando Jesus, ele nesse momento, ele está literalmente profundamente angustiado. Ele fala: minha alma está angustiada até a morte. E é algo que o Espírito Santo me ministrou no coração uma vez, sobre a questão da paz. A gente costuma dizer que a paz é o sinal de Deus para nós. Tudo que nós precisamos fazer é a gente seguir pela paz que nós sentimos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Por que é importante você ter comunhão com Deus? Porque Deus te ajuda a discernir quando a paz é algo que vem dele e quando é algo que você se sente em paz porque é bom para você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, muitas vezes você vai sentir em paz. Tipo, eu estou em casa, não estou ajudando ninguém. Eu estou em paz porque minha família está aqui acolhida, eu tenho saúde, eu estou seguro, eu estou em paz. A sua alma sente paz. Mas olha que interessante. Se a gente tivesse como parâmetro a paz para tomar uma decisão, Jesus não iria para a cruz. Porque Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Eu te pergunto, alguém que está angustiado até a morte está em paz, queridos? Não está em paz. Jesus não estava em paz. Aqui ele disse: em agonia, estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus estava tomado por uma agonia, por uma angústia. Mas isso não era sinal de que, não, então se eu não estou sentindo paz de ir para a cruz, eu não vou para a cruz. Queridos, tenham discernimento.
Tenha discernimento. Não se deixe enganar pelo seu coração. Nem tudo vai ser porque eu estou me sentindo bem. A sua alma pode fazer você se sentir bem, se sentir paz. Ah, eu vou pecar, mas esse pecado me faz bem, então eu vou me sentir bem. Queridos, isso é a maior mentira que Satanás pode liberar sobre a sua mente, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Não se deixe enganar. Você precisa ter comunhão com o Pai para saber discernir o que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque nesse caso aqui, Jesus teve paz para ir orar ao Pai diante de uma situação de conflito tremendo e orar no lugar desse conflito, no lugar onde ele seria preso. Então, ali, essa paz é uma paz que excede entendimento. Você fala assim, cara, como é que Jesus teve a tranquilidade de orar nesse momento ali onde ele seria preso? Não tem como, cara, eu não conseguiria. Isso sim é uma paz que excede entendimento, a paz de Deus. Mas, queridos, não necessariamente você precisa se sentir bem para que isso seja propósito de Deus. Muitas vezes Deus vai provar você. E você precisa saber o que é a paz de Deus, o que é o meu coração se sentindo confortável. Amém? Beleza, verso 45. Então diz assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, Jesus tinha sua vida de oração. Segunda coisa que nós já falamos, Jesus claramente era aquele que conectava os discípulos com o Pai. Era ele quem conectava os discípulos. Pela comunhão que ele tinha e o convívio com os discípulos, ele conduzia ao Pai, até porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui ele era aquele que ligava os discípulos, apesar de todas as suas debilidades, suas dificuldades, seus temperamentos. Jesus, ele conectava os discípulos ao Pai. Então, ele tinha sua vida de oração, ele tinha essa responsabilidade de ligá-los aos pais. Agora, olha que interessante, o fato de que os discípulos não tinham essa mesma vida de oração e a mesma comunhão, e por conta disso não tinham ideia do que estava acontecendo ali, ou do que era iminente naquela noite, eles conseguiram dormir enquanto Jesus transpirava sangue. Você tem noção da desconexão que havia entre os discípulos com aquele momento e o Cristo naquele momento? Porque, cara, é interessante porque você vê que no momento de total desespero do mestre deles, total angústia, eles estavam vivendo um momento assim, estamos dormindo, cara. Estamos dormindo. O cansaço nos venceu. Estamos dormindo. Eu te pergunto, se você tivesse ideia de que você seria morto daqui a pouco, torturado, humilhado, você conseguiria dormir? Eu acho que não. Os discípulos talvez, mas aí não seriam discípulos a serem crucificados. Mas, cara, era o mestre deles. Como é que eles conseguiriam dormir numa circunstância como essa? E isso prova o quê? O fato de que eles estavam completamente alheios a tudo que estava acontecendo ali. Jesus, ele tinha total noção do que estava acontecendo, mas os discípulos não. E sabe o que isso mostra, queridos? Infelizmente, naquele momento, Jesus não pôde contar com eles. No momento de maior angústia da vida de Jesus, ele não pôde contar com os discípulos. Então, a gente vê aqui que quando nós temos uma vida de... Quando nós, não temos uma vida de oração plena, uma vida de constante busca ao Senhor, cara, é muito triste isso, mas Deus não pode contar conosco para o que realmente importa para Ele. O que realmente importava era que os discípulos orassem para não caírem em tentação, para que eles conseguissem continuar sendo guiados pelo Espírito mesmo na ausência do Mestre. E a gente vê que nesse momento os discípulos estavam totalmente desconectados com isso. E é interessante, por quê? Porque nós sempre tendemos a priorizar as nossas próprias necessidades, né? E aí, quando nós priorizamos a nossa necessidade, a gente tira de prioridade, né? A gente desprioriza, se é que existe essa palavra, o propósito. Há algo que acontece quando você prioriza a necessidade ela rouba você do propósito. Mas quando você prioriza um propósito, Deus supre a sua necessidade. Então, quero te dizer uma coisa, que os teus olhos estejam voltados
para o propósito de Deus para a sua vida, apesar das necessidades. Porque se você prioriza a necessidade, Deus, ele acaba não tendo a sua prioridade naquele momento. E aí, a sua necessidade te rouba do propósito. Você se distrai por conta da necessidade e foge do propósito. Mas quando você, mesmo tendo a necessidade, prioriza o propósito, Deus supre a sua necessidade. Deus supre a sua necessidade. E eu te pergunto, Jesus tem podido contar comigo e com você num momento como esse de caos, né? de pandemia, de muitas necessidades? Deus tem podido contar com você? Você tem conseguido ser útil ao Senhor? Você tem conseguido liberar palavras de Deus para pessoas? Você tem conseguido ajudar de alguma maneira pessoas? Seja espiritualmente, né? Encorajando, emocionalmente, financeiramente, seja como for. Você tem conseguido ser útil ao Senhor no momento de pandemia, no momento de aflição? Porque Deus, de alguma maneira, encontrou um jeito de parar o mundo, queridos. Ele não parou uma cidade, ele parou o mundo inteiro. E nós precisamos entender o que Deus quer nesse tempo. É tempo de ouvir a voz de Deus e saber, Pai, por que o Senhor parou o mundo? O que está acontecendo e o que o Senhor espera de nós como igreja? Nós podemos ser úteis ao Senhor? Jesus pode contar com você e comigo? Essa é a pergunta que o Espírito Santo gerou dentro do meu coração, queridos. Porque naquele momento mais importante e mais aflito da vida de Jesus, mais desesperador, ele não pôde contar com os seus discípulos ali em oração. E aí, queridos, eu vejo claramente que a oração, ela talvez pudesse preparar os discípulos para o que aconteceria, porque eles entraram em desespero. A Bíblia diz que os discípulos todos fugiram, né? Ali, naquele momento, tem um conflito de Pedro com o soldado Malco, mas você vê que no momento da prisão de Jesus, os caras fogem, tá todo mundo... Meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. E eu quero dizer uma coisa, Deus quer preparar você para lidar com as adversidades que podem vir futuramente, ou até agora, mas que, de qualquer forma, se houver alguma adversidade vindo na nossa direção, Deus quer nos preparar para isso. Ele é um Pai amoroso. E não tem como nós sermos preparados sem nos lançarmos em oração com fervor, por aquilo que realmente importa para Deus. O que Deus tem desejado ouvir de nós? Deus quer falar com os seus servos, seus profetas. Deus quer falar com os seus filhos. Mas será que nós temos dado ouvido ao Senhor? E não tem como, queridos, não tem como fazermos isso, darmos ouvido ao Senhor sem uma vida constante de oração. Não tem como. E aí, cara, se nós temos uma vida de oração, Deus pode contar conosco. Então, eu te pergunto, avalie a sua vida. Eu tenho avaliado a minha. A minha vida de oração tem sido condizente com aquilo que eu creio que Deus espera de mim? Será que Deus tem podido contar comigo e a minha vida de oração tem permitido ao Senhor que Ele conte comigo? E aí, outra pergunta interessante que eu te faço, se você tem essa vida de oração, se você tem essa sensibilidade, o seu líder tem podido contar contigo? Porque, entenda, se você tem uma liderança instituída pelo Senhor, se você tem um pastor, uma pastora, um líder, e esse homem foi colocado na sua vida por Deus, ele é autoridade de Deus sobre a sua vida, ele é representante de Deus na terra. E sobre a sua vida, querido, o seu alinhamento em oração, a sua vida espiritual, a sua vida de oração vai te conectar com Deus e, de alguma maneira, vai te conectar com aquilo que Deus tem ministrado ao coração dos seus pastores, dos seus líderes. Então, isso é inevitável. Você vai estar conectado com Deus, você também vai estar conectado com os seus líderes e você vai estar servindo pessoas, naturalmente. Você vai poder servir ao Senhor, Deus vai poder contar contigo. Então, eu te digo, é tempo de despertar do sono. É tempo de deixar que Deus te use. E quando Deus precisar contar com alguém, Ele possa olhar para você e te encontrar disposto. Porque quanto mais disposto Deus te encontrar, querido, quanto mais disposto Deus encontrar você de joelhos em oração, eu já te digo, muito mais experiências Ele vai te dar. Muitas experiências Ele vai te dar. Então, a palavra que eu quero deixar aqui nessa manhã é simples, é apenas isso. É tempo de despertarmos do sono. É tempo de termos uma vida de oração, para que não sejamos pegos de surpresa. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar seus servos, seus profetas.
Então, cara, olha só, Deus ele é soberano, ele é onipotente, ele tem todo o poder no céu e na terra, mas ele não faz nada. Isso é um princípio bíblico e ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não faz nada sem antes revelar seus servos, seus profetas. Ele não deixa os seus filhos serem pegos de surpresa quando ele vai fazer algo, querido. Mas isso é só para aqueles que têm uma vida de oração fervorosa, para aqueles que têm uma constância em oração, para aqueles que todos os dias não abrem mão de falar com o Pai. E a pergunta que eu faço, eu tenho conversado sobre isso aqui em casa, muitas vezes o que Jesus tem falado no teu coração? Se você souber o que dizer, amém, você está caminhando, você está buscando a Deus. E aí, se Deus tem falado algo no teu coração, eu te pergunto, ele tem podido contar com você? E também, a sua liderança tem podido contar com você? É tempo de nós nos examinarmos e vermos, Pai, o Senhor tem podido contar comigo? Se não, Pai, conta comigo. Eu quero me colocar à disposição do teu Espírito, eu quero estar em constante oração para saber o que o Senhor espera de mim. Amém? Essa é a palavra que eu trouxe nessa manhã para despertar o meu e o seu coração, para que nós não percamos a constância de oração, para que nós não venhamos dormir quando Deus mais precisar de nós, com nossos líderes também, mais precisarmos de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa falar profundamente ao teu coração sobre aquilo que Ele quer fazer. Eu tenho certeza que Deus já tem falado algo ao coração da tua liderança, algo ao coração dos teus pastores, e se você entende que eles são escolhidos de Deus para guiar a sua vida, você precisa estar alinhado com eles. Amém? Então, se você tem conseguido ser útil a Deus, continue. Se você tem conseguido ser útil ao seu pastor, sua pastora, aos seus líderes, continue, queridos. Continue. Você precisa ser útil ao Senhor. E não tem como. Se você estiver dormindo, né? Como os discípulos aqui dormiram, no momento em que eles mais precisavam orar para se preparar para o que aconteceria, para não serem pegos de surpresa, eles estavam dormindo. Eu te pergunto, como você está hoje? Você está acordado ou você está dormindo? O desejo no meu coração nessa manhã é que você seja despertado, sacudido pelo Espírito Santo, para que ele possa literalmente contar comigo, com você, para que os nossos líderes possam contar conosco também, para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a terra. Entenda, tudo o que aconteceu com Jesus ali, depois que ele foi preso, inclusive a própria prisão, era um propósito do Pai. Não tinha um outro plano, não tinha um plano B, não tinha uma outra maneira. E eu não sei o que Deus tem preparado para nós no pós-quarentena, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você estiver conectado com Deus, Ele vai guiar você. Ele vai conduzir você, para que você não seja totalmente pego de surpresa e entre em desespero. Ele vai colocar paz no seu interior, porque você já foi guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que todo aquele que é filho é guiado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Que você tenha, eu te encorajo a pensar nisso, a fazer essa reflexão para a gente fechar. O que Jesus tem falado ao teu coração? O que Jesus tem ministrado ao teu coração nesses dias? Você precisa saber responder isso, querido. Se você não souber responder isso, é porque, de fato, você não tem tido essa comunhão, esse momento de intimidade, de busca com o Pai. O Pai precisa estar ministrando algo ao teu coração. Hoje o tempo não é mais problema, a correria, ainda que você talvez continue trabalhando, não sei o que você exerce, mas de alguma maneira Deus te deu um pouco mais de tempo para você buscá-lo. Então não perca essa oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que a palavra de Deus possa fazer morada e gerar um entendimento novo no seu coração, para que Deus possa contar com você, para que quando Ele disser assim, fique em oração, você seja aquele que não vai dormir, mas que vai atender ao chamado do Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus te dê saúde, que Deus possa suprir todas as suas necessidades em momento em que muitas pessoas têm perdido suas fontes de renda, que o Senhor possa ser o teu Jeová Jireh, o Deus que provê, que Ele possa ser o teu Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você tem alguém na sua família que está passando por um momento de enfermidade ou talvez esteja com o Covid
Em nome de Jesus, nós profetizamos cura sobre a vida dele. Que o Espírito Santo possa soprar um fôlego de vida nas narinas, nos pulmões dele, e que todo mal e toda secreção que esse vírus coloca no pulmão das pessoas seja anulada, arrancada de dentro dele. Que nós possamos receber boas notícias de melhoras, de alta, e que você possa receber o toque de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. E aí, vou deixar a pastora fechar para nos abençoar nessa manhã. Amém? Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra Amém. Abençoada, maravilhosa. Pérolas sobre as nossas vidas que Deus nos dá através dessa mensagem. Glória a Deus pela sua vida. Enquanto você pregava, você ministrava a palavra, ali Jesus sangrando por todos nós, né? Suando o sangue. Verdade. Por todos. Ali o desejo dele era, através desse sacrifício, que todos sejam salvos, né? Que todos nós sejamos salvos. E eles dormindo, né? E eles dormindo. E hoje parece que nós estamos vivendo aquele tempo, porque quando Jesus foi levado à cruz, que eles acharam que Jesus estava ausente e se dispersaram, quando Jesus tinha dado uma ordem, né? Jesus tinha dado uma ordem para que eles permanecessem ali, né? Mas todo mundo esqueceu, através do pânico, esqueceram que Jesus já tinha dito que tudo aquilo ia acontecer. E a palavra de Deus vem nos dizendo tudo que vai acontecer. E hoje eu vejo muitas pessoas achando que Deus está ausente, que Deus não está vendo, fazendo várias perguntas, né? Cadê Deus? Por que Deus não está vendo isso? Os crentes têm sido afrontados até na mídia por causa disso, né? E muitos crentes, ontem nós tivemos uma live com pastores e missionários e todo mundo apavorado. E eu falei, cadê a palavra que a gente ministra? Quando nós dizemos, liga na terra, o que liga na terra será ligado no céu, né? Quando nós ministramos, oramos, trazendo a palavra de Deus como vida para nós, e nesse momento nós estamos com aqueles discípulos dormindo. Olha, eu glorifico a Deus por sua vida, porque essa palavra vem de contra o que nós estamos vivendo hoje. Muitos estão dormindo, muitos estão chorando, estão desanimados, estão em depressão, achando que Deus está ausente e Ele não está, né? Ele está reivindicando, assim como Jesus pediu aqueles 3 para orarem. E o que o Senhor nos pede é que oremos incessantemente, porque a oração do justo muito pode nos seus efeitos, né? E não só por nós, mas por todos, né? Por todos. Que o Senhor venha... Ele sabia, não é verdade? Interessante. Sabia melhor que ninguém a eficácia da oração, né? Com certeza. Eu vi uma publicação no Face, até compartilhei, né? Hoje eu estou de luto. Eu não sei se você viu, né? Luto pelos que não aparecem nas lives, por aqueles que não estão orando, né? Por aqueles que não estão buscando, estão se isolando, como Elias, que entrou lá na gruta, né? Se escondendo, muitos estão se escondendo, né? E é uma tristeza no coração, porque nós ministramos tanta palavra e na hora que nós temos que orar, clamar e confiar e crer que o Senhor, né, está no controle de todas as coisas, e o que Ele está reivindicando é que nós mudemos de fato, né? Nós precisamos atentar para isso. Glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te usando com graça, com poder, com unção, em nome de Jesus. Amém?
Um beijo grande. Amém. Um beijo na minha filha aí, na minha filhona aí, em nome de Pode Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amo vocês também. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito maravilhosa essa palavra, que ela permaneça no seu coração, que o Santo Espírito do Senhor preencha você de amor, de gratidão e de fé e de compaixão para orar por você mesmo e orar por todos nós, né? Nós estamos fazendo essa oração às 7h14 da manhã, às 19h14 da noite, orando, clamando aquele que é o único que pode fazer o milagre, aquele que é o único que pode mover o sobrenatural na sua vida, nas nossas vidas, no Brasil, no mundo todo, né? Em todas as nações. Jesus, ele hoje está nos convocando, né, a essa grande comissão de orar e ganhar almas e clamar incessantemente, colocar o joelho no chão mesmo, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque sabemos, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela tua palavra ministrada, Senhor, palavra de vida, Senhor, palavra de, ó Deus, de meditação, de podermos nos conscientizar, e muito mais do que isso, Senhor. Ó Deus, cumprirmos, ó Deus, o nosso chamado, colocarmos nosso joelho no chão, orarmos, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. A tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. O Senhor em todo tempo nos leva, Senhor, a falar contigo, Pai. Eu quero te pedir essa hora, Deus, que cada um está clamando, orando, falando com o Senhor. Derrama da tua unção, do teu poder, da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, vai alcançando cada um que estiver, ó Deus, compartilhando conosco, Senhor, esta palavra, esta oração. Senhor, sonda os corações de cada um. Pai, no mundo, Deus, muitos estão sofrendo, muitos estão, ó Deus, perdidos, Senhor, perdendo pessoas, Senhor. Senhor, toca nos corações, Senhor, consola o Espírito Santo de Deus. Senhor, visita os hospitais, Senhor, visita, Deus, todos que têm pedido oração, pedido milagre. O Senhor é o Deus do milagre. Senhor, nós estamos orando, clamando que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, quando estamos dormindo, Senhor, quando estamos com sono pesado, Senhor, e não entendemos que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer, ó Deus da glória, ter esse relacionamento conosco. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, mas nesta hora nós clamamos a Ti, Senhor, por todo o Brasil, por todo o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nós estamos orando, te pedindo, Senhor, que nos perdoe, que retire de nós, Senhor, todas essas pragas, Senhor, todas essas enfermidades, Senhor, que o Senhor cure todos que estão no leito, Senhor, clamando a Ti, confiando em Ti, Deus. Visita, Senhor, todos que têm pedido oração, Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos do sono, Pai, e que possamos, ó Deus, em todo o tempo, 24 horas por dia, Senhor, ó Deus, falarmos contigo, Senhor, mas, Senhor, nos dê discernimento, Senhor. Nos dê discernimento, teu filho falou aqui, do discernimento, de entender que quando é a sua voz, quando é a sua voz que está falando conosco, para que possamos, ó Deus, ser fiéis a Ti, cumprindo, ó Deus, o Teu querer, a Tua palavra, e não deixar que o nosso coração enganoso nos desvie, Senhor, de Ti, Pai. Senhor, fortalece, renova, restaura cada um, Pai, para a glória, louvor e honra do Teu santo nome, Senhor. Nós Te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor cuida de nós, Senhor. Aleluia, que o Senhor ouve, Senhor, o nosso clamor, que o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor tem prazer
de abençoar os teus filhos, Senhor, o teu povo, Senhor. Muito obrigada, Deus, por este momento na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus clamamos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, amados. Dê um glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, estenda suas mãos para receber. Vou abençoar a sua vida em nome de Jesus, ministrar sobre você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, João Vitor. Obrigada. Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor.